Tribunal Superior do Trabalho entende que a demissão de uma empregada portadora de depressão foi discriminatória. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu já tenho aqui no canal alguns vídeos tratando sobre dispensa discriminatória e eu já expliquei também sobre a súmula número 443, também do TST, que prevê que presume-se discriminatória a demissão de empregado acometido com HIV ou qualquer outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Essa súmula traz uma presunção relativa de que empregados que possuem doenças graves capazes de gerar estigma ou preconceito são demitidos por discriminação e cabe à empresa demonstrar no processo que o motivo da demissão foi outro que não a discriminação. E essa é uma prova muito difícil de produzir. Entre essas doenças estigmatizantes tratadas na súmula, a gente vê muita decisão sobre HIV, sobre câncer, hanseníase, hepatite, outras doenças. A depressão, apesar de ser uma doença gravíssima, ela é mais silenciosa e dificilmente a gente vê nos tribunais do trabalho esse tipo de decisão, entendendo que a demissão de empregado com depressão é discriminatória. Então, essa decisão do TST recente, ela é muito positiva para os empregados, porque a depressão, a ansiedade e outros transtornos psiquiátricos têm sido cada vez mais comuns, infelizmente, e os empregados se veem desamparados nesse tipo de situação. Primeiro porque é muito difícil manter um benefício no INSS por auxílio-doença quando se tem depressão, cabendo então à empresa demonstrar que demitiu por outro motivo que não a depressão. E geralmente as empresas não têm uma boa assessoria jurídica, não guardam comprovantes de advertências, de suspensões dadas a esse empregado para demonstrar que realmente não foi pela depressão e foi por outra coisa. O que é importante e o que foi verificado pelo TST para decidir dessa forma, nessa decisão específica, no caso ali desse frigorífico? Bom, primeiro, a empregada conseguiu demonstrar de forma inequívoca que a empresa sabia da depressão, porque ela já tinha um longo histórico de tratamento para depressão, mesmo antes de entrar na empresa, e depois que ela entrou na empresa, ela ficou afastada por depressão. Então, não tinha como a empresa negar que sabia dessa doença. O segundo ponto que o tribunal avaliou foi realmente a gravidade da depressão, porque essa empregada em específico já tinha um longo histórico médico de tratamento de depressão. Então, não foi algo pontual, não foi algo que acabou de começar, é algo que ela vem se tratando há muitos anos e a empresa tinha conhecimento disso. O terceiro e último ponto é que a empresa, nesse caso, né, o frigorífico, não conseguiu demonstrar que demitiu por outro motivo. Na verdade, ficou muito claro, né, porque a empregada entrou, poucos meses depois de entrar, ela já foi afastada por depressão, ficou anos afastada e quando ela retorna, passou 2 meses e a empresa demite. Então, não é uma empregada que tinha um histórico de receber advertências, de receber suspensões, ficando dessa forma muito claro para o tribunal que a empresa só demitiu porque era uma empregada que estava doente e estando doente não era interessante para os quadros da empresa. Esses precedentes, muito importantes para reconhecer o direito dos empregados, também uma garantia social diante desse momento de vulnerabilidade, também traz, né, um contraponto para as empresas, porque a maioria das empresas não se preparam para esse tipo de situação. Não guardam documentação para depois usar na Justiça do Trabalho. Fica realmente muito difícil conseguir provar que não teve discriminação. Às vezes até não teve, mas a empresa, por estar despreparada, por não ter uma assessoria jurídica ao seu lado, acaba não documentando nada e não tendo como provar. E por isso acaba sendo condenada. Bom, se você conhece algum empregado nessa situação que foi demitido tendo depressão ou alguma outra doença capaz de gerar preconceito, encaminhe esse vídeo para ele e aconselhe ele a procurar um advogado especialista da confiança dele, para que esse advogado possa avaliar o caso e verificar se houve de fato discriminação ou não e, se houve, entrar com um processo indenizatório na Justiça do Trabalho.